Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos temas mais profundos da história da humanidade. No vídeo anterior nós falamos sobre as provas da existência de Deus, segundo Santo Tomás de Aquino. No vídeo de hoje vamos falar sobre a existência da alma. A alma existe? O que é a alma? São perguntas que nós iremos responder nesse vídeo. Quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você acredita na existência da alma? Sim ou não? Para você, a alma é uma questão filosófica ou uma questão de fé? Também não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Então, a alma existe ou somos apenas matéria? Essa é a primeira questão. Então, nós somos um conjunto de células apenas, conjunto de neurônios e de reações químicas, ou existe em nós algo que vai além do corpo físico? Essa pergunta, ela acompanha a humanidade há milhares de anos. E ela foi discutida por vários filósofos, como, por exemplo, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Ambos escreveram tratados a respeito da existência da alma. Santo Tomás, por exemplo, escreve vários tratados, mas também um comentário ao tratado de Aristóteles sobre a alma. Então, nesse vídeo, nós vamos entender o que é a alma, né, e quais são os argumentos filosóficos da existência da alma. E também por que a igreja defende que o ser humano possui uma alma espiritual. Quando nós ouvimos falar a palavra alma, nós, um pouco inspirados ali pela mídia, pelos filmes, talvez por uma mentalidade mais, vamos dizer assim, espírita, né? Nós, quando pensamos em alma, pensamos em um fantasminha, né? Uma energia invisível que habita um corpo. É um fantasminha ali que se utiliza de um corpo. Só que essa não é a definição clássica da filosofia e nem a definição dada pela doutrina católica. Aristóteles e Santo Tomás consideram a alma como a forma do corpo. O que é a forma? A forma é o ato, ou seja, o ato primeiro de um corpo, aquilo que dá a vida, o princípio da vida de um corpo. O princípio primeiro da vida de um corpo que possui a vida em potência. Ou seja, o corpo possui capacidade para ter a vida, mas ele só possui a vida por causa da alma. Então, tanto as plantas, os animais, como o ser humano possuem alma, só que de uma forma diferente, em graus diferentes. Por exemplo, a planta ela possui uma alma vegetativa, que é o que? A alma vegetativa ela é responsável pelo crescimento e a nutrição da planta. Já os animais possuem uma alma sensitiva, são capazes de sentir, de perceber e de se mover no espaço. Já o ser humano ele possui uma alma racional, então ele é capaz de pensar, de refletir, de escolher e buscar a verdade, como também é capaz de realizar todas essas operações que as almas inferiores possuem. Então, o homem é apenas matéria, então muitas pessoas acreditam que tudo pode ser explicado pela matéria. Nós vivemos hoje num mundo totalmente materialista. O que é o materialismo? É uma corrente de que, né, tudo se reduz à matéria. Então, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas decisões são apenas produto daquilo que nós temos aqui no crânio, no cérebro.
Só que essa pergunta, ela responde, essa resposta, essa explicação da ciência moderna, da neurociência, ela consegue responder todas as perguntas? E a nossa resposta é não. Por quê? Por exemplo, existem conceitos que são abstratos e universais, como justiça, beleza, né, verdade, matemática. Nenhum desses conceitos possuem, né, qualidade e quantidade, peso, cor ou tamanho. Né? É diferente desse celular. Então, essas coisas não podem ser tocadas, não podem ser medidas. Só que, mesmo assim, nossa inteligência ainda é capaz de compreendê-las. Então, Santo Tomás argumenta que essa capacidade, né, aponta para quê? Para algo que ultrapassa a matéria, ou seja, uma dimensão metafísica no ser humano. Outro ponto importante, né, a consciência, ou seja, nós não apenas, né, existimos, mas nós sabemos que existimos. Somos capazes de refletir sobre nós mesmos. É o problema da autoconsciência. Nós analisamos nossos pensamentos, nossas ações e nossos erros. O personalismo é uma corrente que possui vários autores que trata dessa autoconsciência, desse problema da autoconsciência como uma prova da existência da alma, da liberdade, né? Um dos grandes expoentes que nós podemos citar que coloca a autoconsciência, a autodeterminação em primeiro lugar lá, como central no seu pensamento acerca da pessoa humana, é Karol Wojtyła, né? Nosso querido São João Paulo II. Inclusive, no debate, poucos dias atrás na faculdade, sobre a questão da liberdade, usei bastante esse argumento de Karol Wojtyła. Então, por exemplo, um computador, ele processa informações, mas ele não tem consciência de si mesmo. Uma pedra, ela existe, mas ela não sabe que ela existe. Então, o ser humano possui essa autoconsciência, né? O argumento da liberdade, né, que também nós fazemos escolhas. Nós estamos o tempo todo condicionados pelo nosso meio. Então, as coisas do nosso meio estão sempre nos conduzindo ao lado A, B ou C. Só que o que é a nossa liberdade? É a nossa capacidade de escolher entre essas opções. Eu posso escolher entre o A, e o B e o C. Às vezes, o A, o B e o C estão, né, estão sendo o foco dos condicionamentos que estão ao meu redor, né? Ou seja, tudo aquilo que está ao meu redor me condiciona aquilo e eu simplesmente posso dizer não àquilo. Uma pessoa, por exemplo, pode conviver no meio de pessoas usuárias de droga, ser incentivada a usar droga e dizer não à droga. Então, somos capazes de sacrificar prazeres imediatos. Em nome de quê? De um bem maior, de algo superior. Então, se nós fôssemos apenas, né, ali um monte de matéria obedecendo às leis da física, como que nós explicaríamos esses atos livres do ser humano? Então, a capacidade de escolha racional, de pensar sobre algo, escolher entre alternativas, de refletir sobre essas alternativas, é um sinal de uma alma espiritual. Corpo e alma são inimigos? Algumas correntes, algumas doutrinas, como por exemplo o próprio espiritismo, platonismo, Platão, coloca o corpo como algo ruim, né, e a alma como algo separado, algo bom. Só que para a fé católica e para Santo Tomás e Aristóteles, o ser humano ele não é a alma e ele também não é o corpo. O ser humano é a união substancial de ambos. Só existe ser humano se existir alma e corpo, ou seja, ato e potência.
forma e matéria. Então nós não somos uma alma presa num corpo que se separa. Não. Nós somos uma única pessoa formada por ambos. Então o corpo é bom, a matéria é boa. Deus criou tanto a matéria quanto a alma. É diferente do maniqueísmo lá do período de Santo Agostinho, que também depois, né, vem chegar ao seu ápice, a sua radicalização lá com os cátaros na Idade Média. É dizer que a matéria é ruim, aquilo que é espiritual, né, é bom. Então, só que Deus criou ambos, e por Deus criar ambos, ambos são bons. Então, o cristianismo valoriza a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana constituída de corpo e alma. A alma ela é imortal? Segundo Santo Tomás, ela é imortal. Então ele fala que a inteligência humana ela realiza operações que não dependem diretamente da matéria, como nós falamos, né? Questão dos nossos raciocínios, da questão dos universais, da liberdade, da consciência, não dependem da matéria. Então ele afirma que com essa conclusão filosófica, a alma continua existindo após a morte. Mas o corpo não morreu, o ser humano, né, a composição dos dois, por isso que o homem, né, ser humano, aguarda a ressurreição final, em que os corpos ressuscitarão unidos a suas almas. Ou seja, nós, né, recuperaremos toda a plenitude da nossa dignidade humana. Então, para a gente concluir, né, a pergunta sobre a alma, ela continua ainda sendo muito importante. Mesmo que os materialistas tentem retirar, né, essa pergunta do meio da ciência, da psicologia, o ser humano ele não pode ser reduzido somente à matéria. Então, nossa capacidade de pensar, conhecer verdades universais, de exercer a liberdade, refletir sobre nós mesmos, aponta para uma dimensão superior, uma dimensão metafísica que vai além da matéria, uma dimensão espiritual, uma dimensão ligada ao ser. Então, por isso que a filosofia clássica, a tradição cristã, continuam válidas, porque elas dão respostas a questões que a ciência moderna, a psicologia moderna são incapazes de dar. Então agora eu quero saber a sua opinião novamente, né, sobre essas questões. Deixe suas respostas no comentário das perguntas que eu fiz no início e participe dessa discussão. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo, onde irei trazer mais um tema fundamental acerca da pessoa humana.